Muito bem, boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo estejam com todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa quarta-feira, meio de semana. Temos aí a oportunidade de voltar à casa de Deus, estar perto dos irmãos, perto da palavra e sendo tratado por ela e pelo Espírito Santo. É tão importante estarmos aqui mantendo a nossa fé ativa e participativa, né? Estar dentro do corpo de Cristo, não abrir mão da igreja, não abrir mão de estar na casa do Senhor, nesse momento tão de celebração, de culto, de adoração. Isso mesmo. Muito bem. Quero pedir licença a você, hoje dar uma segurada no tema que nós estamos conversando sobre desesperança e suicídio. Volta a semana que vem. E hoje então, como a gente está a véspera não, mas quase o dia do consagre-se, acho importante a gente manter o nosso coração aceso. Como já falei no domingo passado, sobre a igreja assombrosa, no sentido de admirável, dela chamar a atenção pelos aspectos que ela tem, espirituais, obediência a Deus, oração. Vamos manter essa chama acesa, mantendo o texto, falando um pouco sobre sinais, prodígios e uma série de coisas. Abra comigo em Marcos capítulo 16, por favor. Nossos amados visitantes, sejam bem-vindos. Mas eu queria ouvir sobre desesperança. Não vai deixar de ouvir. Boa palavra. Semana que vem estamos juntos novamente sobre o tema. Marcos 16, versículo 14 a 18. Uma igreja assombrosa. Marcos 16, versículo de 14 a 18. Texto conhecidíssimo. Assentado mesmo, mas de olho na palavra, por favor, acompanhe o texto bíblico. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela leitura da tua santa palavra, pelo bem que o Senhor nos faz, trazendo-nos mais uma vez à tua casa e tendo esse momento tão peculiar, tão especial, de celebrar a Cristo, de ouvir a tua voz, ser tratado por ti, ser ministrado. Nós queremos sim, ó Pai, que a igreja se transforme numa outra igreja, e que esse final de ano, início do ano que vem, nós tenhamos, Senhor, um outro aspecto de igreja, no sentido não das paredes, não dos equipamentos, não do que já obtemos pela compra de bens materiais. Não, nós queremos uma igreja na essência, uma igreja que de fato, como a igreja de Antioquia, nós somos chamados de cristãos, somos identificados como cristãos, e também temos, Senhor, tudo que o céu pode dar em favor da igreja.
Vem sobre nós o teu Espírito, a tua graça, teu favor, e ministra sobre cada coração que aqui entrar, tantos que já estão dentro, quantos que vêm de fora e entrarão na casa do Senhor, e serão assistidos pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Nós te oramos e pedimos tua graça e favor, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Conversamos sobre a cura do coxo na Porta Formosa. Quem esteve domingo aí? A maioria. E vimos que as pessoas ficaram perplexas, assombrosamente se colocaram atônicas por causa da cura do coxo. E então todos afluíram para ali, todo o povo procurando em Pedro e João como essa maravilha aconteceu. Muito bem. E vimos que a igreja hoje não chama tanto atenção pelas maravilhas de Deus. Às vezes ela chama atenção pelos seus escândalos, pela suntuosidade da sua catedral, mas não porque Deus está ali operando, ou porque o Espírito Santo está se movendo. Bem, aqui, depois disso, agora chamo atenção nesta convocação de Cristo aos seus discípulos. Ele envia os seus discípulos com esta advertência: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Não ficou aí. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, se fôssemos, meus irmãos, descrever em poucas palavras a igreja, então, que aparece no livro de Atos, é uma igreja que está em movimento, fazendo tudo aquilo que Jesus pediu: ide, pregai. Essas duas ordens foram obedecidas, essas duas ordens foram claras e recebidas, não com um olhar de impossibilidade, não com um olhar assim de: Senhor, não tem outra função para a gente não tem outra coisa que o Senhor poderia nos mandar fazer. Não, Ele envia a igreja para o mundo da sua época, aquele mundo difícil. Então, a igreja, de forma admirável, chega a uma outra fase. Ela demonstra mesmo que quer obedecer ao Senhor, e ela se movimenta para obedecer. Então, diga comigo: uma igreja assombrosa é uma igreja que se movimenta. Ela não fica parada naquilo que ela ouve da parte de Deus, porque o que se procura dentro da igreja, às vezes, são os benefícios e as graças que Deus pode dar à vida da igreja: cura, salvação, libertação, bênçãos. Essas coisas são procuradas na igreja, mas nós não entendemos, ou muitos não conseguem entender a responsabilidade de se obedecer a Cristo para que essas coisas continuem fluindo entre nós. Não adianta a igreja se colocar num estado passivo de esperar que o céu se abra para sermos favorecidos quando precisarmos. Precisamos ser ativos, e para a atividade acontecer, é preciso que haja movimento de obediência. A igreja primitiva não ficou nas quatro paredes. Ao sair do cenáculo, foi logo ativamente sendo usada por Deus, se movimentou e Deus usou.
Há muitos que querem uma igreja admirável, mas não conseguem obedecer o primário. Nós queremos uma igreja admirável, mas não conseguimos obedecer o básico: ide e pregai. Quando nós formos, de fato, sairmos, de fato, para pregar, você vai contar o que aconteceu. Porque na caminhada de ir e pregar, quem acha que ainda tem muitas almas que precisam conhecer Jesus? Tem? Dentro de casa, no trabalho, na escola, na vizinhança, tantos que ainda precisam. Pastor, esse estado do Rio de Janeiro está todo evangelizado. Com essa bagunça que está aí? Tá não. Talvez eles estejam, muitos deles, não só fora e dentro da igreja, estejam sim, o que eu chamo de pessoas prosélitas. Quer dizer, um vai chamando para a igreja deles, e vão doutrinando, e as pessoas viram a igreja denominação, mas não viram cristãos. Porque ser cristão é muito mais do que ser de uma denominação. Quem entende isso? Porque tem cristãos que estão dentro de membros que estão dentro de uma denominação e ainda não entenderam a postura de ser cristão. Estamos cristianizando esse país, ou com grupos que querem que todos sejam uniformizados com as suas ideologias, o tipo de membro que tem que ser, somos mudados na nossa postura, temos um palavreado crentez, mas não conseguimos expressar na vida o que Deus espera que a gente seja. Cristãos obedientes, que fazem a vontade dEle plenamente, naquilo que Ele designou que um cristão é. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é pregar a igreja. Olha, vai lá na igreja, pastor Evandro está lá hoje. Isso não é cristianizar ninguém. Vá à igreja, ou mostre para ela o que é igreja, com a sua própria vida, as suas mudanças, transformar-se para transformar. Quando a igreja, de fato, for assumida por nós, o que é ser igreja do Senhor, ser embaixador de Cristo, despenseiro de Deus, se formos cooperadores do Evangelho, aí de fato nós vamos mostrar à pessoa que nunca veio à igreja o que é a igreja. Vai ser expressado na própria vida. E aí vamos fazer um movimento que todos vão, admiravelmente, vão te buscar em busca de oração, de exemplo, modelo, referência, hein? As pessoas vão te buscar, olha, eu vim falar contigo, porque eu sei que aquilo que vamos falar aqui, você não vai ser fofoqueiro. Eu vim falar contigo, porque você não dá pernada em ninguém. Eu vim falar aí contigo, que você não é um corrupto. Eu vim falar contigo que você não se prostitui. Eu vim falar contigo porque alguma coisa nova aconteceu contigo. Porque eu conheci você no passado, você não é o mesmo. Isso é ser igreja. E assombrosamente faz com que as pessoas fiquem admiráveis. Agora, ser denominacional é muito fácil. É só ficar dentro dos parâmetros da denominação. Não corta cabelo, usa roupa tal, vem aos cultos tal, está acostumado com a liturgia. Pronto, denominação. Mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer a sua igreja ferindo o mundo, entrando no mundo,
não se escondendo do mundo, mas sendo no mundo o que Ele gostaria que nós fôssemos, sal e luz, amém, queridos? Muito bem. Então, uma igreja admirável não é uma igreja apática, parada, esperando o outro ver seu ministério. É uma igreja em movimento. Ela está em movimento no amor, nas atitudes, na sua crença, na sua fé. Fé é fé fervorosa, fé ativa, uma fé que remove montanhas na sua frente, uma fé que supera as suas limitações. E as pessoas vão perguntar: como você conseguiu? E você vai dizer: Cristo me agiu. Cristo esteve comigo naquela hora. Por quê? Porque na hora que você precisou, você invocou o nome do Senhor e Ele veio. Ele apareceu, Ele estava ali contigo. E você testemunha isso. Bem, as pessoas querem testemunhar uma coisa que não vivem. Nós precisamos testemunhar aquilo que de fato aconteceu. O que aconteceu essa semana para você de fato dizer que foi um milagre? Nada? Talvez você não esteja em movimento, pregando, anunciando, sendo referência, modelo. As pessoas veem mais a ideologia que você tem desse mundo do que de fato encarnar uma vida cristã. As pessoas não veem o cristianismo em você, talvez não vejam em mim, por isso talvez não nos siga, por isso talvez não nos tenha como uma pessoa admirável, porque o que pregamos na vida são coisas cotidianas, humanas, passageiras, terrenas, mas não conseguimos transmitir a glória de Cristo. Nós precisamos voltar a ser uma luz que brilha nas trevas. Nós precisamos dizer às outras pessoas que Cristo está vivo. Quem acha que Cristo vive ainda? Ele não só vive, como não está dentro dessas paredes, Ele está dentro de nós, amém? Aleluia. Uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. É uma grande verdade dita por Jó, e nós temos que encarnar essas verdades, tê-las em nosso coração. Se eu não sei anunciar a Cristo, então eu não conheço Cristo. Então, uma igreja em movimento não é uma igreja apática, acomodada, melindrada. A gente não vê em Atos uma igreja passiva. Você não vê em Atos uma igreja com medo. Não, foi para a boca dos leões, foi para a guilhotina, foi para o exílio. É uma igreja em movimento. Ela sabe que o Senhor está requerendo dela cumprir a missão de levar o Evangelho a toda criatura. Não importa o que isso vai custar. Há um custo para ser discípulo de Cristo, e há um custo para pregar o Evangelho de Cristo. Não temos como fugir. Então, a palavra naquela época foi proclamada em todos os lugares que os discípulos de Cristo foram. Porque você vai ver alguns textos que eu vou te mostrar, que não só os apóstolos fizeram assim grandes milagres, foram usados por Deus. Os seus discípulos, os discípulos dos apóstolos, também foram usados. Então, os apóstolos transmitiram essas verdades, os discípulos deles assumiram, encarnaram essas verdades e viveram essas verdades, e os seus nomes estão aqui. Nomes que não aparecem como os discípulos de Cristo, dos 12, mas nomes que aparecem depois dos 12.
e homens e mulheres sendo usadas, porque, de fato, viveram a vida cristã autêntica. Então, a igreja descrita no livro de Atos é uma igreja dinâmica, que vive na dependência da ação do Espírito Santo. Quando eu falo dinâmica, ela não é ativa por ela mesma, sabe? Eu não fico assim pensando, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, não. A atividade começa em oração, em abastecer o coração da palavra de Deus, e depois ir e pregar o que você leu, e também aquilo que você viveu. Qual foi a sua experiência com Cristo? Aí, nesses anos todinhos que eu estou pregando aqui, volta e meia eu pego uma coisa que aconteceu comigo. E aí você, pastor, vai falar de fulano. Eu vou ter que falar o que aconteceu comigo, né? Das coisas que Deus operou na minha vida no decorrer da minha história. Esse é o Evangelho. Eu prego aquilo que aconteceu de fato, e não aquilo que eu invento para poder fazer com que as pessoas fiquem admiradas. Elas têm que ficar admiradas com o que eu era, o que eu sou agora. E não aquilo que eu era, continuo sendo. Isso não é novidade de vida. Novidade de vida é parar de fumar, parar de beber, parar de falar mal dos outros. Novidade de vida é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ser uma pessoa segundo Deus. Então, vamos lá. Agora abra no livro de Atos aí, deixa aberto. Estamos falando dele, né? Você já viu quantos milagres existem no livro de Atos? Vamos falar dos sinais e prodígios do livro de Atos. Porque Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Olha quantos sinais, se você olhar comigo direitinho. Nós falamos domingo do primeiro sinal, o coxo na porta Formosa foi curado, não foi? Eu vou pegar outros textos, fica calmo, eu vou só narrar para você todos os milagres que a gente vê em Atos dos Apóstolos. O coxo da porta Formosa. O que mais que há no livro de Atos? Diga para o seu irmão. Ananias e Safira morreram diante de Pedro. Isso é milagre, pastor? Isso é sinal. Isso não é milagre, não. Isso é sinal. Olha que coisa maravilhosa. Olha para mim. Vou pegar só um pouquinho a Ananias e Safira. Você vê ali. Um casal tentando mostrar que é uma coisa que não é. Todo mundo conhece o texto de Ananias e Safira, né? Está em Atos, procura aí. Demonstra o que não são. Eles queriam imitar Barnabé. Barnabé vendeu uma herdade, pegou o dinheiro e deu aos discípulos para cuidar da igreja que era perseguida na sua época, para que aquele donativo fosse dividido, repartido entre os irmãos. Ananias e Safira tentaram fazer de uma outra forma. Olha que coisa admirável, olha quanto louvor veio à vida de Barnabé. Vamos fazer o seguinte, aí fizeram um voto secreto. Aí disseram, vamos falar lá que vendemos a herdade por tanto, quer dizer, maior, e aí, ou menor, sei lá, o texto não diz, eu sei que não era aquilo que eles venderam. Exemplo, venderam o terreno por 5.000 e disseram que foi 3.000. Em vez de dar o dízimo de 5.000, deram o dízimo de 3.000. Isso se chama
Mentira. Isso também se chama engano. Isso se chama também de malandragem. Pensou que era língua, né? O que o Espírito Santo fez? Um sinal. Quando Ananias apareceu com o que ele ia colocar diante dos apóstolos, o Senhor visita Pedro e disse, e revela o que está acontecendo. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor me dá essa revelação de vez em quando, é bom. Aí, quando ele aparece, ele pergunta, foi portanto que você vendeu a herdade? Foi portanto. O Espírito Santo não estava lá quando você e sua esposa fizeram aquele conluio lá? Fizeram uma coisa que não existia, fizeram um contrato que não existia, vocês fecharam num valor que era mentira. E quando ele falou isso, Ananias caiu ali morto. Tiraram o rapaz e mandou chamar Safira. Safira veio, e da mesma forma, né, meus irmãos? Ela chegou, ele pergunta, foi portanto que vendeu aquela herdade? Foi. Você e seu esposo fizeram essa trama. Da mesma forma que o levaram, vão levar você também. Ela morre ali no mesmo instante. Que coisa maravilhosa. Agora pensa direitinho, como colocar santidade numa igreja? Olha como é que o Espírito Santo é estratégico. Olha como é que o Espírito Santo, governando a igreja, produz logo a demonstração do que para ele é santidade. Quando aquele casal mente, ele os exorta, ele os disciplina, com a pior disciplina, a morte. Quando todos viram aquilo, entenderam que não podemos estar diante de Deus com hipocrisia, com teatro, com mentira. Toda vez que a gente faz isso, nós somos culpados diante de Deus. E a sentença é a morte. Quando ele fez com que aqueles dois caíssem ali, ele mostrou para a igreja, porque todos ficaram atônicos. Sabe o que é você ver um casal morrer ali na frente? Que é isso, gente? Está até morrendo se não dá o dízimo certo. A gente ri, mas o negócio é muito sério. Quando eles caíram ali, foi um sinal de Deus que eu não vou aceitar hipocrisia. Toda hipocrisia está sentenciado a isso. Rapidinho, todo mundo fez uma coisa sincera. Não fiz, não. Ele tirou da igreja a insinceridade. Olha, uma igreja não sendo insincera, mas sendo sincera nos seus atos, naquilo que fala. Os sinais servem para isso, para acordar, para todos eles ficarem assim, espera aí, Deus está aqui. Quem acha que Deus está aqui? Então se comporta sinceramente diante dele. Se comporta perante ele como ele quer. E não fingindo que é uma coisa que não é. E toda vez que a gente finge, do púlpito até o novo convertido, a gente vê essas desgraças que estamos vendo. A igreja sendo levada ao escárnio, as pessoas escarnecem da gente, fazem afrontas com a vida da gente. Meus irmãos, é uma tristeza quando a gente vai andar por aí e a gente vê o estrago que a outra igreja fez antes, no banco, nas relações sociais.
em pessoas que não acreditam mais em crentes, porque eles são insinceros. Fazem uma coisa, quer dizer, não fazem alguma coisa e querem ser honrados por aquilo que não fazem. Não são honestos, não são dignos de respeito. São pessoas que parece que não vieram da igreja, batem na mulher, abusam de seus filhos, mexem nos membros da igreja como se eles fossem seus. Eu sei das culpas do altar. E agora, qual é a nossa culpa como igreja? Todos temos que nos avaliar, porque, de novo eu digo, não foi só os apóstolos que foram usados, mas todos. Todos tinham temor. É uma igreja ideal? Sim, é uma igreja ideal. A igreja real, temos nossas dificuldades, mas vamos chegar lá, amém, queridos? Amém. Vamos nos tornar uma igreja assombrosa. Amém. Não tem fantasma aqui não. Assombrosa é admirável, notável. Uma igreja que deixa assim perplexo. Gente, olha o que aconteceu ali. Esses sinais serviram. Quem está entendendo o que é sinal? O sinal leva-nos a entender que alguma coisa extraordinária e maravilhosa está acontecendo ali. Fruto da graça de Deus, do agir de Deus. Então, a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães é para mostrar o quê? Esse sinal serve de alerta que, espera aí, na física isso é impossível. Sim, foi o que nós cantamos. Quando o que era impossível acontece. Nós vemos claramente que nós não estamos sozinhos nesse lugar. Cada gente que abre um olho quando está cego, cada vida que é abençoado, curado e liberto, é um sinal de que Deus ainda opera nos dias de hoje. É o mesmo Deus da igreja do passado, Ele está aqui hoje no presente. Só estamos cegos, ou com cegueira séria. Sabe aquela cegueira séria? Quase cego, totalmente. A igreja de hoje está quase cega. Ela não vê. Que ela faz coisas abomináveis que Deus antes punia. Então, vemos aí Ananias e Safira. Diga comigo, a conversão de Paulo, vamos ser sinceros, a conversão dele foi outra, né? O que apareceu no caminho de Damasco? O próprio Cristo, dizendo para ele o quê? Saulo, Saulo, por que me persegue? Na hora ele cai do cavalo, e já cai cego. Sinal. O Cristo que ressuscitou está ali. O Cristo que ressuscitou se revela. Está buscando almas, está buscando vidas, gente para vocacionar. Sinal. Separa o pior adversário para ser agora o amigo. Separa aquele que persegue para ser perseguido. Que coisa maravilhosa, hein? Está alguém aqui falando mal da igreja no passado e agora é um igrejeiro. Tem alguém aqui que falava mal do evangélico, do pastor. Quero só saber quem é do pastor. E agora está aí. Eu me lembro quando eu vi os evangélicos pela primeira vez, a Igreja da Assembleia de Deus, na rua Espinosa, já acabou essa igreja. Aí eu estava descendo, eu era um garoto,
garoto, moleque de 11 anos, estava descendo assim a rua com minha bicicleta, quando eu olhei assim, o término da igreja, o culto, pastor, aquele negão, sabe aquele negão, chega a brilhar, um negão bonito, alto, com um bibrão desse tamanho, não tinha tablet, não tinha nada, era um bibrão desse tamanho, embaixo do braço, na porta da igreja, dando a paz do Senhor, a paz, de terno, preto, com chapéu, sabe, aquele negro bonito na porta, a paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, irmão. Eu falei assim, nunca quero ser isso. Ainda bem que Jesus foi bom. Cadê o chapéu, né? Se o bispo volta e mandar botar chapéu, bota. Não. O negão está aqui, o terno preto eu tenho em casa, só falta o chapéu. Então, esse homem convertido física e espiritualmente, porque ele foi curado da sua cegueira, Deus colocou a cegueira, Deus tirou a cegueira. E ele foi chamado vaso escolhido, olha, para levar aos gentios o evangelho. Um vaso escolhido. Que o Espírito Santo nos mostre sinais. Que ele esteja agindo com sinais de que ele ainda quer agir na igreja atual, na igreja de hoje, nessa igreja contemporânea, que hoje ela é reconhecida com os escândalos que há nela, e não com as coisas extraordinárias que a gente vê aqui. Olha, eu posso falar de vários, vou passar aqui rapidinho, senão não vai demorar. Você vê então Jesus aparecendo para Paulo. Diga comigo, a cura de Enéas. Quem já leu sobre a cura de Enéas? Pouca gente, pelo amor de Deus, que vergonha. Que vergonha. Ninguém sabe, o pastor não sabia nem que Enéas foi curado. Enéas foi curado por quem? Quem foi usado ali? Pedro. Tem que dar uma dica, tem visita aí hoje, meu irmão. Amor de Deus, não me envergonha não. Então, Pedro foi usado para curar Enéas. Olha só, Pedro chegando na casa de Enéas, ele caidaço, uma febre, ele disse assim, Enéas, Jesus te cura. Coisa maravilhosa. Levantou Enéas e foi curado. Coisa maravilhosa. Então temos a cura de Enéas, temos a ressurreição de Dorcas. Quem já leu? Dorcas falece e Deus o ressuscita. Olha, ressurreição através de apóstolos, os sendo usados, hein? Temos a visão de Cornélio e Pedro, a visão que desce o lençol, se lembra? Ó, temos a cegueira de Elimas, o mágico, leram sobre ele? Também. Temos o que ele fez, ele abriu a boca devidamente, ficou cego. A cura do coxo na cidade de Listra, por Paulo. Temos Felipe, um diácono, Felipe, usadérrimo, como você gosta de ouvir. Se o cara foi usado, o cara foi muito usado. A Bíblia diz que quando foi aquela, a igreja primitiva teve que fugir por causa da perseguição, os dispersos, Felipe era um deles, e ele chega à cidade de, Listra, lá na cidade de Listra, Samaria, perdão, e ele então foi usado para expelir espíritos imundos, curar paralíticos e coxos. Olha,
foram libertos das prisões das suas mazelas, por um homem que acreditou naquilo que os seus líderes pregaram, né? E Paulo, aquele que foi alcançado pelo Senhor no caminho de Damasco, diga comigo, ele expulsou o demônio da jovem adivinhadora, lá em Éfeso, se lembra? A jovem adivinhadora, que ela falava tudo. Aí todo mundo ficava assim, admirado com ela. O apóstolo Paulo deu uma olhada para ela. Ele recebeu ali o dom de discernimento, hein? Para discernir o que aquilo que se estava falando não era de Deus. Aqui incomodou ele. Que o dom de discernimento venha sobre ti, porque Deus ainda opera maravilhas. Ele vai fazer você discernir o que é errado, o que é demoníaco, o que é maligno. Está com medo, né? Calma. Mas é bom você não ser enganado. Quem gosta de ser enganado, diga amém. Mas não é os brasileiros que falam, me engana que eu gosto? Assim não, né? E a ressurreição de Eutico, tem mais ressurreição aqui. Quem sabe sobre o Eutico? Um jovem que caiu, dormiu, roncou, pregação de Paulo até a meia-noite, ele não aguentou, caiu lá embaixo. Diga para o seu irmão, não senta na janela. Você lembra? Caiu lá embaixo, morto. E Paulo foi lá, orou e ressuscitou o rapaz. E o último, no capítulo 28 de Atos, Paulo, não, ainda tem mais, gente. Tem a picada da cobra, na ilha de Malta. Se lembra? Quem já leu o naufrágio? Ele foi pegar os gravetos, se lembra? Para aquecer os náufragos. E quando ele mete a mão num, era uma serpente que o pica, mas ele não, os sinais hão de acompanhar aqueles que creram. E ele é picado, mas não recebe a dor mortífera, aquele veneno, e ele consegue viver. Todos de Malta vieram, ficaram assim. E quem foi curado naquele dia de disenteria? Públio, capítulo 28. Então, desde Atos 2 até o 28, tem milagre, sinais e prodígios. Públio teve disenteria, estava com disenteria, e todo o povo foi beneficiado, porque não só foi curado da disenteria, desarranjo, foi também curado todos os que estavam morando em Malta. Trouxeram os paralíticos, trouxeram todo mundo, todos os males. Vamos ver o capítulo 28, esse é bom para a gente dar uma olhada. Gente, movimenta essa Bíblia, porque você e eu temos tarefa para fazer. Nós precisamos voltar a nos movimentar em prol do reino de Deus, porque os dias são maus e estão abreviados, hein? Jesus está voltando, quem crê diga amém. Então, lá no capítulo 28, na ilha de Malta, versículo 1. Tem a víbora e tal. Aí Públio, versículo 7. Vamos lá? 28, 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desenteria. Eu falei outra coisa, né? Desenteria. Ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo, então foi o pai de Públio que estava, desculpe. Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. À vista daquele acontecimento, o que aconteceu? Os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais não
os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo com o quê? Com tudo o que era necessário. Porque, meus amados, uma ilha inteira sendo curada, meu Deus, paciência precisa ser curada, amém, querido? Se um homem só curou uma ilha inteira, o que os crentes de paciência estão fazendo? Nada. Vamos ser sinceros, nós não estamos mais em movimento, nós não acreditamos mais. Não estou falando de marcar dia não, hein, meus irmãos, para fazer alguma coisa. Diga para o seu irmão, o controle remoto não está nas nossas mãos, está na mão do Espírito Santo. Ele é que dá a direção do que vai acontecer naquele dia, amém, queridos? O controle remoto não está na mão da igreja, não está na mão de nenhuma denominação. Pode acontecer milagre, mas daqui a pouco a gente vai ver, esse milagre é sinal de quê? Porque tem muita gente fazendo milagre por aí, mas esse sinal é o quê? Então, os sinais foram derramados sobre a igreja de Atos, e também, eu creio, quer ser derramado hoje, na igreja de hoje. Não para fazer o que a gente quer, porque o controle remoto não está nas nossas mãos. Você sabe, né? Chego lá em casa, o controle remoto fica na minha mão. A Márcia tenta, de um jeito ou de outro, para tirar o controle da minha mão. Aí ela manda eu pegar alguma coisa na cozinha. Quando eu vejo, ela já está nos canais que ela quer. Eu não vou pegar não, meu irmão, porque eu quero dormir, eu quero comer, eu quero jantar, eu quero uns beijinhos. Eu não vou me mexer nisso não. Deixa o controle na mão dela. Então, mas olha, o Espírito Santo não dá esse controle para ninguém. Ele pode te curar no meio do caminho, ele pode te curar antes de dormir, ele pode te abençoar na madrugada de hoje. O Espírito do Senhor é que está no controle desse negócio. Não é a igreja, não adianta botar placa aí. Culto de libertação, não sai um demônio. Não adianta nada. Desencapetamento total, não vai sair nada. Pode botar qualquer coisa aí. É o Espírito que diz, hoje eu vou operar. Porque se ele não opera, tem quem opere. Então, os propósitos não mudaram. A mesma igreja ideal que está aqui, é o que Deus tem no coração. Para qualquer lugar, onde a igreja estiver. Os propósitos não mudaram, e nem a necessidade de verificar a autenticidade dos sinais, hein? Porque desde a época de Paulo, os sinais eram verificados. Melhor, desde o Antigo Testamento, os sinais e os prodígios eram verificados. Tinha uma norma, tinha uma regra de verificação. A igreja nem sabe disso. A igreja aceita qualquer sinal. E olha só, eu vi esses uns absurdos aí, não vou nem falar nada. Tem uns sinais estranhos aí, meus irmãos, que parece, mas não é. Está igual o Denorex, né? Tão estranho, tão esquisito. Mas não importa se os sinais estão estranhos, o sinal de Deus ainda existe, os prodígios de Deus ainda existem, as maravilhas de Deus ainda existem, os milagres de Deus ainda existem. Diga, graças a Deus.
Ainda bem que ele ainda age, né, meus irmãos? Ainda bem, porque se a gente depender do poder público para agir, para cuidar das nossas doenças e mazelas, nós estamos mal, né? Então, os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres, eu quero que a igreja creia nisso, é o dedo de Deus agindo. Diga, os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres, se for obra de Deus, levante a mão, seja bem-vindo. Ramade Camaneia, aleluia. É de Deus, seja bem-vindo. Não importa se eu vou me espantar também com o que vai acontecer. Eu quero crer em nome de Jesus que Deus vai também nos deixar assim atônicos. Pastor, que é isso que está acontecendo? Temos que pisar no sobrenatural. Pastor, isso era impossível. Quando eu saí da boca dos irmãos, isso era impossível e aconteceu, seja bem-vindo o poder de Deus. Agora, tem coisa que não é dedo de Deus. Aí diga, seja anátema, seja maldito. O que não é de Deus, nós rejeitamos, amém, queridos? O que não é de Deus, se for hipocrisia, tem gente que inventa, faz teatro, manipula, charlatanismo tem para tudo que é lado. Não é só aqui não, mas na igreja então, que é invencionice, crendice, uma série de coisas que se faz dentro da igreja, uma balbúrdia só, de bagunça, gente que a gente sai mais confundido do que tratado por Deus. Gente entra na igreja e fala, meu Deus, o que é isso? Me ajuda aqui. Amado, se a igreja do Senhor acabar, para onde eu vou? Para onde você vai? Se a igreja evangélica perdeu o rumo totalmente, nós estamos mal, meus irmãos. Vou para onde? Nós precisamos que a igreja de hoje seja uma igreja que de fato assume sua postura na terra. Ela tem que ir pregar o evangelho autêntico, um cristianismo autêntico, fazendo com que as pessoas nasçam de novo. E o que Deus vai fazer no meio disso, seja um sinal dele. De glória, de poder, de louvor, de majestade, a glória dele se manifeste. Agora, tem pessoas fazendo sinais? Sim. Maravilhas, prodígios. Eu vou dar um texto daqui a pouco, como o diabo também faz. Agora, na igreja primitiva era nítido o cumprimento da palavra de Cristo. Enquanto eles iam e pregavam o evangelho, os sinais acompanhavam. Enquanto eles iam, pregavam o evangelho, faziam o que Deus esperava da vida deles, a graça do reino descia sobre eles. Era maravilhoso. Você viu aí 14 relatos de milagres. E há 6 referências de sinais e prodígios. Deixa eu falar contigo rápido. Deixa eu falar primeiro o que são sinais e prodígios. Eu já passei mais ou menos aqui para você, mas eles são fatos, fenômenos incomuns, que passa da lógica, que transcende tudo que se vê por aí. Água virando vinho. Bebe, isso é água. Isso é vinho do bom. Isso é maravilhoso. É por isso que Jesus falou, vocês não acreditam em mim, disse para os fariseus, acreditam pelo menos nos sinais. O homem anda sobre as águas. Quem anda sobre as águas aqui? Quem não sabe nem nadar?
Ainda mais andar sobre as águas. Levanta a mão, Márcia. Eu e a Márcia em Guaratiba, levamos caixotinho. Então, os sinais, irmãos, são sempre confiáveis como prova de aprovação divina. Deus está ali. Sinais são importantes. Não joga todos os sinais fora, não, pelo amor de Deus. A igreja evangélica está tão assim arisca que ela joga tudo fora. Não, o nosso Deus ainda hoje faz sinais e prodígios. Amém? Não joga tudo fora, não. É aprovação divina. É aprovação divina. Agora, tem sinais. Mas vamos falar um pouco ainda dos sinais confirmados por Deus. Vamos ver no Velho Testamento. Deus capacitou homens como Moisés, lembra? Quais são os sinais que acompanharam Moisés? Quem abre mar aqui hoje, até hoje? Pelo amor de Deus, hein? Aquela abertura daquele mar vermelho. Pelo amor de Deus, hein? E ó, não é só abertura não. Ali morreram Faraó e seus cavaleiros. Morte. Sinal daquele, meus irmãos. Não duvidaria de nada de Deus, pelo amor de Deus. Abriu um mar de um lado, mar do outro, e pé enxuto passando por aquele negócio, aquelas ondas. Meu Deus, coisa maravilhosa. E isso foi feito também na entrada de Canaã, hein? O rio Jordão. Passaram em pé enxuto. Ó, sinais, maravilha, prodígios, milagres. Ou a gente vai dizer que a Bíblia cessou de fazer isso. No nosso tempo já não existe mais. Nós não somos cessacionistas, você sabe. Nós acreditamos no poder de Deus, né, meus irmãos? Quem ainda acredita no poder de Deus aqui? Isso, participa comigo. Diga, eu creio. Aleluia. Na medida que a gente... Como crerão se não há quem pregue, meus irmãos? A gente tem que bater nessa tecla até você acreditar. E isso pode acontecer comigo. Pode. Não é para pessoas prediletas de Deus, não. Não é gente só que eles... só escolhe. É claro que a gente vê que certas pessoas... tem uma certa graça sobre eles, né? Eu acho que os discípulos ficaram muito chateados quando Jesus falava assim, eu vou ao monte orar, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Aí, eu vou fazer isso, Pedro, Tiago e João, o pessoal já vai chamar Pedro, Tiago e João. Não sei por que ele chamava, mas todos eles não entraram em crise com isso, não. Deus usou cada um deles na sua vida. Então, Deus pode dar dons aos homens. Deus dá capacitação. E cada um aqui responde com nível de fé. Tá? Não adianta eu tentar botar muita fé em você, que você... até aqui eu acredito, mas daqui eu não acredito mais não. Isso é impossível. Porque alguma coisa que é impossível para mim, para você... pastor, eu creio. Tem gente que tem mais fé do que o outro, não tem? Eu me lembro lá do outro lado, uma senhorinha passou uma dificuldade, eu não sei, até nem me lembro mais quem era. Ela passou uma dificuldade na vida, eu pronto ali para consolá-la. Aí ela chegou na igreja. Pastor, aconteceu aquele negócio. Mas, pastor, eu creio que Deus vai me livrar, vai me ajudar. Eu falei, vou ficar quieto. Porque eu já estava conduído com o negócio dela. E não é que ela superou mesmo? Cada um aqui tem um grau de fé, meus irmãos. Cala a boca do outro. Você acredita mais do que o outro. Tem gente que nem acredita, acreditou. E esse foi o ponto quando Jesus falou aos seus discípulos. Eu mandei Maria Madalena avisá-los que eu já tinha ressuscitado. Isso era um sinal. E vocês não creram. Endureceram o coração. Está lá no Marcos 16 que você leu. Um grande problema de uma igreja que não se move, é porque ela não se move, porque ela não crê.
Ela endurece o coração, ela explica. Ela tenta explicar o negócio. Não é bem assim não. Eu faço isso de vez em quando, meus irmãos. Até a gente, porque tem muita coisa errada, esquisita por aí. Mas quando é de Deus, diga, quando é de Deus, edifica, consola, exorta, engrandece o seu nome na terra. E é isso que vai acontecer contigo e com teus familiares. Deus vai edificar, consolar, tratar da tua vida. E o nome dele será glorificado em cada milagre. É o nome dele, não é o teu nome, não é o nome do pastor, não é o nome da denominação. É o nome dele que será glorificado. Ele vai receber a glória. A glória é dele. E para ele tudo existe. Pronto, já sabemos o que é sinal. Você vê Moisés, Elias, Eliseu. Elias, fogo desceu no céu, meu irmão. Que coisa extraordinária. Ele ainda ficou degradeando lá com os 400, obrigado. Eu tentei poupar, mas você está alerta. 400 profetas, na verdade é 450 profetas de Baal. Pode dar uma olhada, tem mais. 450 profetas de Baal. Fizeram tudo. Ele ainda ficava assim, ó. É melhor vocês gritarem mais, porque ele deve estar dormindo. Deus de vocês. Deve estar dormindo, fogo não cai, deve estar dormindo. Aí se navalhavam todo, faziam um monte de negócio. E ele só caçoando. Aí quando acabou. Aí fez tudo que ele disse que ia fazer, botou lá, fez o altarzinho e tal, e clamou. O fogo caiu na hora. Lambeu tudo. Esse Deus que faz o fogo descer, está aqui. Responde com sua graça e favor. Eu preciso voltar para casa sabendo que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, o que eu oro. Ele pode fazer mais, Ele pode mudar a sua história, mudar a história da sua família. Deus pode curar e libertar você. Ele pode tirar esse demônio da tua vida. Ele pode fazer com que o inferno caia por terra hoje. E no Novo Testamento os apóstolos, como eles receberam dons? Espírito Santo confirmando cada coisa. Extraordinário, meus irmãos. Capítulo, olha, vamos lá, Atos de novo, desculpe, vamos lá, Atos, volta aí. Vamos ver os sinais e prodígios rapidinho. Só os textos. Eu preciso mostrar para você. São 6 referências. Capítulo 2, versículo 43. Olha aí, de Atos. Cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Capítulo 2, versículo 43, tá? Agora eu já estou no 5:12, ó, já pulei já. E você também está aí firme aí, 5:12. Está aí, ó. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Pegou? Capítulo 5, versículo 12. Capítulo 6, versículo 8. Não vou te esperar, não posso. Estevão, um diácono, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Pegou? 6, 8. Do capítulo 8 agora, versículo 5 a 7, Filipe descendo à cidade de Samaria, anunciou-lhes Cristo. As multidões, capítulo 8, versículo 5 a 7, atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois o espírito, quais são os sinais? Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Sinais, esses eram sinais. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expelirão demônios. Isso são sinais.
Paulo e Barnabé, no capítulo 14, versículo de 1 a 3. Vou falar um pouco só. Paulo e Barnabé, lá em Icônio, entraram numa sinagoga, juntos, e falaram de tal modo que grande multidão vieram a crer. Mais à frente, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava o quê? Confirmava essa palavra, a palavra da sua graça, concedendo que por muitos deles se fizessem o quê? Sinais e prodígios. Capítulo 19, versículo 11 e 12. E Deus, essa é boa, por favor, vamos lá, vamos ler juntos. 19, 11 e 12. Capítulo 19, versículo 11 e 12. Vamos ler o livro de Atos, meus irmãos. Vamos nos inspirar em cima deles. Todos juntos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos... Aleluia, olha que coisa maravilhosa. O avental, quando passava, gente, que coisa extraordinária, as doenças fugiam. Aqui as doenças fogem para a gente, pega, as doenças vão ter que fugir da gente. Olha que Deus maravilhoso, que coisa maravilhosa, meus irmãos. As enfermidades fugiam das suas vítimas. Então as enfermidades trazem vítimas, produzem vítimas. Claro que é espírito de enfermidades. E os espíritos malignos, os espíritos de enfermidade, se retiravam. Tem que ter discernimento ou não dentro da igreja. Se tem uma oração boa que você deve fazer, é pedir a Deus que te dê dons de discernimento. Isso é de Deus? A igreja estava em movimento, orando, obedecendo. Volta agora, Marcos, rapidinho, por favor. Eu encerro aqui, porque não dá mais para a gente andar, já está na hora. Marcos 16. O texto inicial. Finalmente, irmãos, finalmente apareceu Jesus aos 11, capítulo 16, versículo 14 a 18. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e fez o quê? Censurou-lhes. Por quê? A incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E quem o viu ressuscitado primeiro? Maria Madalena. E ele disse: vai, avisa meus irmãos que eu vou ao meu pai. Eles não acreditaram. Nós temos que tomar cuidado com as nossas incredulidades. Elas acabam atrasando a nossa vida e impedindo do poder de Deus operar ainda mais rápido. Seja crente e não incrédulo. Se Cristo ressuscitou, diga: tudo é possível agora. Porque a morte era o último inimigo da gente, o último, e Cristo derrotou a morte. Se Ele derrotou a morte, isso aí que está aí, vai desaparecer agora, em nome de Cristo. Se Ele ressuscitou, tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível. Então, o que não está acontecendo é por causa da nossa incredulidade e dureza de coração. A gente ficou assim, né? O mundo deixou a gente assim. Encontrou um mundo essa bagunça. Os evangélicos estão sem crédito. Poderíamos ser aí uma potência nessa nação, mas nós
nos enveredamos pelo lado da incredulidade, da mentira, da hipocrisia, da falsidade, do engano, da política. Nós nos enfiamos em coisas que Deus não nos mandou. Ele mandou, vai para a rua, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Nós temos que pregar o evangelho, o genuíno evangelho. E o restante Deus vai fazendo. Enquanto a gente está pregando o evangelho, ó, Jesus é bom, a misericórdia do Senhor assiste. Já falei aqui do baiano, quem lembra do baiano? Já falei aqui do baiano. A Márcia está olhando, ai meu Deus, ele vai falar do baiano de novo. Colega meu do trabalho, não queria mais. Estava assim. Eu cheguei lá no alojamento, estavam jogando sorte para quem ia ficar comigo 4 horas. Já porque eu ficar com um crente 4 horas, irmão? Ou você torna ele incrédulo, ou ele torna você crédulo. 4 horas. Ele estava, aí caiu no baiano que ia ficar comigo. Eu fiquei triste, porque eu não gosto, eu não era aquele crente chato, eu ainda acho que não sou não, crente chato, assim, chatão não, conheço gente pior, tudo é céu e inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, tu tem demônio. Eu não sou desse, eu tenho demônio, vai para o inferno. Mas sim, eu sou tranquilo. Mas andava com a minha Bíblia, orava antes de almoçar na frente de todo mundo, tinha os cuidados de não fazer nenhuma besteira, porque ali pegava prisão rápido. Era só bobear. Eu vi meus colegas tudo pegando cadeia, alojamento, nunca peguei um. E a gente ficava ali, melindrado ali, ó. Deixa eu andar. Cuidado, não pode dar nome para certas coisas, tem cuidado com fulano. E a gente está ali naquele clima tenso de quartel, quem sabe. E daqui a pouco cai no baiano. Tá, eu vou com ele. Fazer o quê, né? Caiu a sorte para ele. A sorte ou o azar para ele. Mas foi sorte. Deus estava marcando aquele dia. Aí eu falei, não vou nem levar a Bíblia, porque esse baiano já tem problema comigo, com a Bíblia então. E eu levar a Bíblia, porque ficar 4 horas num posto, sem Bíblia, irmão, para mim era agonia. Eu ficava sem tablet, sem smartphone, mas sem Bíblia não. Quais são as suas prioridades? Eu vou dizer se você está em movimento. E ali, então, fui lá, o baiano pegou a arma dele e foi embora. Eu fui atrás do baiano, acho que ele foi embora, uns 7 metros. Ele já estava se distanciando, chegando lá, pegou logo o lugar dele, ficou lá na dele, e eu falando, vou ficar quieto. Esse cara vai pegar essa arma e vai atirar em mim se eu falar alguma coisa. Não, eu fiquei na minha, fiquei na minha. Aí, baiano de um lado, eu do outro, 1 hora, sem falar nada. 1 hora, eu falei, meu Deus, 1 hora sem falar. Para homem, a gente tira de letra. Homem não fala mesmo em casa, não fala com a patroa, não fala com os filhos, não fala com ninguém. Homem, rapidinho. Mas depois de 1 hora, já fica um negócio meio esquisito. Aí o baiano se levantou primeiro, lá do canto dele, pegou o jornal, ele tinha lido o jornal todo. O baiano tinha lido o jornal todo, não tinha lido nada. Nem minha Bíblia, mas só a minha ali. Nem cantava alto. As minhas canções não eram diferente dessa aqui. Tinha umas. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime com a sua cura. O que tu precisa, conta para Jesus. Mas eu li.
Estou falando, parece que estou brincando, mas estava acontecendo mesmo, estava ali sentado. O baiano saiu de lá, botou o jornal perto de mim e falou, eu acho muito... Você é crente, né? Ele falou, você é crente? Eu falei, sou salvo em Cristo Jesus. Aí ele, eu acho muito difícil ser crente. Aí eu olhei assim para o lado e falei, Deus, eu estou calado. Aí expliquei para ele o plano da salvação. Foi isso que eu falei. Só isso. Não, filho. Jesus tem algo melhor para a tua vida. Expliquei para ele que Deus mandou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O garoto começou a chorar, e caiu ajoelhado na minha frente. Nós começamos mal, terminamos bem. 2 horas depois, eu já estava ajoelhado, eu não acreditei. Eu fiquei assim, que isso? Eu mesmo não gostei da minha mensagem, mas a mensagem foi boa para ele. O importante é que a mensagem seja boa para ele, porque Deus é que está querendo usar a gente para que o outro seja alcançado. Caiu ali, eu orando pelo baiano. Eu não posso deixar de falar disso. Isso é minha história, qual é a sua? Eu terminei de orar, o garoto estava em pranto. Eu vou falar para todo mundo que eu sou de Cristo. Eu falei, filho, aí senta aqui. Aí, as outras 2 horas, foi outra coisa. Descemos daquele lugar, e o pessoal, não, por isso que eu disse, não dá para deixar com o Evandro, olha só o que aconteceu com o baiano. As pessoas ficam do teu lado, te influenciam ou é influenciado? Então eu vou dizer que você está em movimento ou não, porque uma igreja assombrosa está em movimento, está fazendo o que ninguém está fazendo. Feche seus olhos. Marais cantareias. Aquele que reina e vive para sempre está conosco. Aquele que quer nos salvar, nos libertar, nos curar, está aqui. Quem crê nele será salvo. Quem não crê naquilo que pregamos será condenado. É simples assim. Você creu que existe um Deus maravilhoso, que faz sinais, prodígios, maravilhas, que pode transformar o teu caos em bênçãos. Ele pode acalmar a tua tempestade, pode fazer você romper com as trevas hoje e fazer dele o seu baluarte, o seu refúgio, o seu lugar secreto. Cristo é aquele que pode lhe salvar, trazer de novo aquilo que acabou, porque a igreja marcha e o mar se abre. A igreja traz as talhas e Deus a enche. A igreja avança e o céu se abre. Porque Jesus é que toca os corações. O Espírito Santo é que está aqui, dizendo para você, Ele te ama. O Senhor é Deus. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Nem você, com seu coração duro, pode resistir à graça divina, à bondade de Deus, o amor de Deus. Você gostaria de entregar seu caminho ao Senhor, gostaria de voltar para Cristo, gostaria de pedir a Ele misericórdia e graça. Se quer isso, sente que Deus falou ao seu coração, levante sua mão bem alta que eu vou orar por você e vou pedir a Deus por sua alma. Você gostaria? É só levantar bem alto sua mão e dizer sim, eu quero, e Deus mudará a tua sorte. Não? Mas você pode me procurar no final, porque agindo Deus, quem impedirá? Fiquemos de pé. Eu sei que tem poucos minutos, fique de pé, levante sua mão.
Aquele que faz sinais, prodígios e maravilhas está aqui. Abra sua boca e glorifique o seu nome. Aquele que faz sinais, prodígios e maravilhas e milagres vai te acompanhar a noite toda. Vai te levar para casa. Vai cancelar as eficácias de Satanás. Vai pôr por terra o inferno, a malignidade. Ele vai te tirar do lugar do engano. E Ele vai revelar a verdade a você. E conhecereis a verdade vos libertará. Bendito é aquele que reina pelos séculos dos séculos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ele reina, Ele vive, Ele está no meio de nós. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele é rei, sempre será rei, sempre reinará, e todo joelho um dia há de se dobrar perante Ele. Mas a igreja já o adora, a igreja já o engrandece. Rai de camia adereias. Aleluia. Vamos louvar, grande é o Senhor. Não sobrou grandeza para ninguém. Nenhum apóstolo, ninguém mandava em Atos. Quem mandava era o Espírito Santo. Rabá de Camaneia. Levante sua mão, diga: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. Ele é o quê? Alegria de toda a terra. Que mais grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, igreja, por isso diante dele nos prostrar. Adora. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A Ele a honra, o louvor, as palmas, a exaltação para sempre. Eu vou continuar esse assunto, não na próxima quarta-feira, mas em outro momento. Mas vou deixar só o texto de sinais e prodígios que é feito pelo diabo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Tá bom? Depois dá uma olhada lá. E na verdade eu vou ler para você.
você ter uma ideia, que infelizmente há muitos sinais sendo feitos aí fora, que podem ser de procedência maligna. Pode ser, não pense que todas são, mas nós temos que pensar direitinho que há sinais e sinais. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele vai aparecer com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o quê? O amor da verdade para serem salvos. Infelizmente, muita coisa hoje que a gente vê é de procedência maligna, e os sinais não são para a glória de Deus. Que todos os sinais que desçam neste lugar e nas igrejas verdadeiras sejam para a glória de Deus. Quem recebe isso, diga amém. Amém. Pode sentar, queridos. Fica de pé. Vamos embora então. Próximo encontro é sexta-feira. Estarei aí no Consagre-se. Não deixe de separar a sua vida e dedicar a vida ao Senhor. Senhor, encerra o dia conosco, meu Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Cada segundo da nossa existência é milagre. Eu peço ao Senhor que esse milagre da vida continue acontecendo na vida de cada um, guardando, abençoando, cuidando, renovando, restaurando, fazendo, Senhor, o que a gente não consegue fazer sozinho. Dá um retorno tranquilo para casa, uma noite de paz, e possamos ter uma noite tranquila, reparadora, de sono, porque em paz nos deitaremos e logo pegaremos no sono, porque o Senhor cuida de nós. Tira a insônia, o pesadelo, todas as coisas provenientes do inferno. Aquele lugar é do Senhor, aquela casa é do Senhor, aquele quarto é do Senhor, porque há um morador do céu ali. Então nós te pedimos tua bênção e favor, em o nome de Jesus. E o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos, e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Quem recebe, diga amém, amém e amém. Pode sentar e agradecer. Então, próximo encontro, Consagre-se, às 19h30. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Volte sempre.